Alô, meus amigos do aplicativo Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Está começando o Boletim da Bola. No app e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, o comando é do aplicativo mais interativo do Brasil. O Boletim da Bola, começando, você sabe, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Na nossa transmissão, na nossa abertura, você tem aqui todos os detalhes. Em nome também da RDP Petróleo, a marca da confiança, New Móveis Planejados, jovem, moderna e vibrante. Vídeos já localizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Tequali, há 3 décadas, construindo indústrias no Brasil e no mundo. E Banco BV, os melhores ferões de carros seminovos são do Banco BV, também aqui no Boletim da Bola. Navegando pelos portais. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu tô aqui, ó. Vamos saber os destaques que estão falando por aí no nosso giro pelo Brasil nos portais esportivos. Vamos saber o que é que estão falando do seu time? Ainda sem perfil, o Santos mapeia mercado pelo novo técnico. Ceni lamenta a saída de Sara e vê uma sequência dura no São Paulo. Abel transforma a Bienal do Livro em jogo do Palmeiras e se emociona durante a palestra. Saída, retorno e possível reforço. Zaga é o setor mais agitado do Corinthians. Coritiba renova contrato com Rafael Willian por 2 anos. E busca vitória seguida pela primeira vez no Brasileirão. Invicto a 14 jogos, Felipão revoluciona o Atlético numa gestão diferente. Dupla, Pedro e Gabigol mostram sintonia em alto aproveitamento na temporada. O Flamengo busca Wendel e Wallace. Arão tem proposta. Botafogo lançará uniforme e acessório de produção própria em agosto. O Fogão encaminha a contratação de Carlos Eduardo. Esses são alguns dos destaques do Boletim da Bola de hoje. Boletim da Bola, você sabe, tem os convidados e também a opinião dele, o nosso eterno pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Tá aqui, querido Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Ih, Tudo bem, rapaz, o grande Bustos abraço a todos. caiu, Um Hidalgo. abraço a todos. Tá tudo bem? Pegando legal aí? Tá pegando. O Bustos caiu, Hidalgo. Ah, mas que surpresa! Cara, Agora, tá aqui. Eu acho que o Gilberto estava na alambrado lá com o cara do amendoim. Tira esse cara! Aliás, demoraram, né? Mas o Santos também erra demais, né? Eu queria falar, bom, já que tem essa boa notícia, quem chegar, eu vou dizer, o técnico chegar, tomara que seja um brasileiro, que às vezes a gente nem lembra mais, que está alijado, possa dar uma resposta melhor do que esses que estão vindo de fora. Eu não acreditava no cidadão que estava treinando um time do Equador. Aí é o cachorro, é o rabo correndo atrás do cachorro. É impressionante os erros, mas uma hora vai acabar, né? Mas eu quero chamar a atenção em relação ao time do São Paulo, que aos poucos está disputando isso e aquilo e vai levando. Parece que o Rogério está entendendo bem a situação, ele reclama que não tem elenco, mas ele está se virando. Ontem uma partida espetacular da equipe do São Paulo, ele está fazendo um aproveitamento da base. Eu acredito que o Muricy tem muito a ver com isso, e não tenha dúvida que o Ceni respeita muito ao Muricy. Ontem 2 garotos, ele vai lançando, então 4-1. E agora estou vendo aqui, para uma análise depois, são 8 equipes que estarão disputando essa Sul-Americana. Eu estou vendo aqui os próximos compromissos. Deportivo Táchira contra Independente Del Valle, Melgar Internacional, tenho aqui Nacional contra Atlético Goianiense e São Paulo e Ceará. Nós temos 4 brasileiros, venho apostando há algum tempo que um time brasileiro vai ganhar esta Sul-Americana. O São Paulo pega o Ceará, que vai pegar o primeiro jogo, acredito que deva fazer esse resultado em casa, porque lá não será tão fácil.
Quanto à questão do Inter, o segundo jogo do Inter é em casa, leva vantagem. Quanto ao Atlético Goianiense também, ele joga melhor em casa do que fora, mas acredito que venhamos a ter uma final aí com o time brasileiro. Ontem eu li uma matéria, não sei, sobre rádio, sobre questões de pagamentos de direitos de rádio. Eu vi. Se vocês lerem, é bom que a gente fale, eu até participei, venho, porque é melhor, eu quero salientar o seguinte, o Rio Grande do Sul, eu valorizo muito o Rio Grande do Sul, porque eles estão lá embaixo, né? Lá embaixo, o Rio Grande do Sul está lá, ele faz a fronteira ali com o Uruguai, né? Ele faz a defesa de entradas o próprio argentino que vem por ali. Para mim, é o estado mais nacionalista do nosso país. Eu acredito, pelo estilo deles, pela maneira deles, pelo folclore deles e a defesa que eles fazem aos seus, não só os profissionais, as pessoas que se dedicam e prestigiam o Estado através da capacidade e a especialidade de outros. Todos nós sabemos, já estivemos em Porto Alegre, o Giba morou lá porque jogou no Inter, o Reinaldo foi 100 vezes, o Jarbas, eu até joguei nos 2 estádios, também fui como homem de rádio, e sempre gostei, sempre tive ao lado lá da imprensa amigos como as pessoas os repórteres que estavam lá sempre, a gente saía para jantar, né? Muito bem, então eu vi as defesas, eles ficam sabendo onde está o cara. O Enio Andrade foi campeão em Curitiba. Nossa, eles abriam a página pro Enio, ali não sei o quê. Aquele título no Japão com o Grêmio, na rua, no dia seguinte, encontro o Paulo Santana, né? Que Deus o tenha. O Paulo disse para mim, olha, o jornal lá, ele escrevia no jornal, o único jornal, aquele pequeno, né? Eles dizem que é um tabloide. Tabloide. Tipo inglês. Né, Rei? O único tabloide que deu certo no Brasil é que tentou quebraram, né? Não tem. Lá é complicado, lá é bom demais, lá eles defendem mesmo. E ele até disse, olha, a página hoje do jornal lá diz assim, o mundo é azul, quer dizer, o Grêmio tinha ganho o campeonato do mundo. Então eles defendem. E eu li ontem, o José Aldo, que vocês lembram bem, um locutor de muitos anos lá, o baixinho, ele fazendo uma defesa em relação a essa questão do rádio, né, que está havendo aí. Nem todos sabem como é que é o desenvolvimento disso. Eu até disse a eles anteriormente que já existia uma lei federal assinada aqui pelo Álvaro Dias, senador, a lei federal que as emissoras de rádio elas não podem entrar nessa faixa de pagamento de direitos, eu não digo uma Copa do Mundo, mas pelo trabalho que eles exercem na comunidade. Cada rádio tem a responsabilidade, por isso que tem-se a emissora para a divulgação da cidade. Agora entrou está entrando redes e tal, mas a ideia maior aí é que a comunidade ela é exercida assim através da comunicação e não tem que ser paga para esse trabalho que é feito junto ou para a comunidade. Então está vindo outras coisas erradas, mas eu já estou sabendo que isso daí não vai dar certo, o Senado já está brigando na área, e entrou o Lazier Martins, que vocês conhecem também, foi companheiro nosso, e hoje é senador do Rio Grande do Sul, está lá em Brasília, ele que foi radialista há muitos anos e continua sendo, ele também fez a defesa e só faltava essa cobrar das emissoras de rádio qualquer jornada que não deixe entrar nos campos de futebol. Mas isso é uma matéria que está correndo, em relação a isso, vamos aguardar. Mas pelo que eu já soube ontem, eu procurei saber, vai parar em todos os lugares e o Paulo Paim também está entrando nessa, que não tem nada a ver isso com a questão da liberdade de se fazer o trabalho para a comunidade. E uma outra que eu levanto para vocês um plano seria, eu não sei se ainda é lei, marca-se 1153, mas é um projeto de lei, né, desde 2019, e que está havendo já essa conversa em relação à Lei Pelé. Eu acho uma grande matéria isso de se desenvolver, porque a Lei Pelé, se ela teve algum
alguma validade para um lado ou outro, ela também exerce, nesse momento, algumas coisas erradas e que vem principalmente prejudicando as agremiações. E com isso, e com essa chegada da Sociedade Anônima Futebol, a gente vai, é claro, acompanhar, porque não dá para ficar como está o futebol através da lei. Principalmente quando o garoto joga lá de 9 a 15 anos, vai embora e o clube que fez o garoto não tem ressarcimento. E agora existe uma briga em relação à disposição de que os clubes, quando fazem um contrato 3, 4 anos com o jogador, ele só joga um ano, ele tem direito a receber o resto dos 3 anos, já estão cortando isso para 50%, já começou, pelo menos já há argumentos e a discussão vai depois ao plenário, tudo. Então são 2 casos que vamos acompanhar com interesse. Primeiro que é a Lei Pelé, que já deveria ter sido mudada, muita coisa, e agora a questão nossa, né? Do radialista e das emissoras de rádio que exercem a questão dessa favorabilidade a estar junto à sua comunidade. Eu acho que são assuntos que a gente pode até discutir hoje, amanhã ou depois, mas não pode passar ao largo do nosso trabalho aqui. Um grande abraço a todos. Legal, Hidalgo. Ô, Reinaldo, mexer num vespeiro, mexer nesse negócio de cobrar direitos aí. Claro, uma Copa do Mundo, sei lá, um torneio internacional, ainda vai lá, né, Reinaldo? O que você pensa? Um abraço para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, capitão, boa tarde, boa noite. Gilberto Costa, um grande amigo, meu primo lá em Santos. O detalhe é o seguinte, nos chama a atenção os 2 destaques, os 2 detalhes que o capitão nos coloca no ar agora. Eu quero dar só um en passant aqui no segundo caso, que é o caso da Lei Pelé. Bom, primeiro, a Lei Pelé foi feita a 2, 3, 4, 5, 6 mãos. Essa é a grande verdade e só favoreceu, tirou direitos do clube, o clube foi que mais se ferrou. E em termos de lei, em termos de escrita, de passar para papel a lei, o Pelé não sabia de nada. O Pelé, aquilo ali quem fez não foi o Pelé. Pelé, olha, se perguntar para o Pelé um artigo da lei dele, ele não vai lembrar, né? Mesmo que ele tenha estudado. Então eu sou contra essa Lei Pelé, por mim revogava tudo, remexia, fazia tudo de novo e procurava uma melhor maneira. Com relação aos direitos, eu li essa reportagem de ontem com relação aos direitos, a se cobrar direito de transmissão do rádio. Quem voltou a mexer no assunto dessa Lei 4.039/2019 foi o presidente do Atlético do Paraná. Ele quem começou e ele quem remexeu ontem, e dizendo que vai voltar para o Congresso, que ele espera a aprovação da cobrança dos direitos de rádio nas transmissões. Eu só quero salientar o seguinte, no Brasil, quem trouxe o rádio para o Brasil, quem jogou o rádio no Brasil, aqui há 100 anos atrás, não foi outro senão o Padre Merkel. O Padre Merkel foi quem institucionalizou o rádio no Brasil. E na ocasião, como era muito difícil, eu estou puxando a história para chegar até esse momento. Como não tinha condições financeiras, porque era muito complexa a situação do rádio, antena, aparelhagem que tinha que ser importada da Alemanha, essas coisas todas, criou-se o nome Rádio Clube. Por isso que ainda existe no Brasil o Rádio Clube, não sei de onde, no Paraná, a querida B2 Rádio Clube do Paraná, porque era um clube associativo que gerava e geria as emissoras de rádio, colocando um dinheirinho mensal ali, até ficar um negócio privatizado e surgirem as emissoras de rádio no Brasil inteiro. Então, olha a dificuldade lá atrás, quando se criou o rádio. Quando o rádio passou a ser um assunto nacional, que passou a ser um assunto de interesse popular, um assunto que leva ao público diretamente a coisa boa, o rádio tornou-se campeão, não digo de audiência, de tudo no Brasil. O Brasil parava para se ouvir rádio. E nunca se falou em querer cobrar direito do Repórter Esso, que trazia notícia da France Press, né? E outras emissoras de rádio sensacionais que nos deram artistas maravilhosos. Nunca se falou em direito. Pagava o direito para o artista. Agora, com relação ao espetáculo. Eu estou dando só um começo aqui para mostrar o que era o rádio, o começo do rádio. Quando se fala em cobrar do rádio, o direito de uma transmissão de futebol, de um campeonato, seja ele lá do que, de futebol, de tênis, o que for e tal, você pensa o seguinte, a partir do momento que o clube de futebol exige esse pagamento das emissoras de rádio, que vive uma dificuldade tremenda, mas a televisão não atrapalhou o rádio. Atrapalhou, sim, senhor. Eu não sou daqueles que comungam com esse pensamento, não. Atrapalhou, sim, senhor. A internet atrapalhou? Atrapalhou, sim, senhor.
tirou, olha a conjuntura que eu faço aqui, tirou a visibilidade do rádio. Rádio não tem visibilidade. Tem sim, senhor. A imaginação do ouvinte é uma visibilidade. É onde se cria emoção para você ter o ouvinte no rádio. Então, o que acontece? A partir do momento que você cobra o direito da rádio, da transmissão, vamos dizer, do Campeonato Brasileiro, a partir do ano que vem vai se cobrar o direito do Campeonato Brasileiro. Você está comprando uma mercadoria, meu amigo. Você está comprando uma mercadoria. Eu quero saber qual o parecer do projeto de lei, a regulamentação do projeto de lei. O projeto pode ser aprovado, transforma-se em lei, mas queremos saber qual é a regulamentação dessa lei. O que diz? Qual é o regulamento? Vai cobrar de todos os times igualitariamente, não sei o que, do campeonato. Então tá legal. Então nós temos o direito depois, se é que isso vai ser aprovado, eu acredito que não vai ser aprovado, de fazer uma reclamação se o espetáculo for uma porcaria. Você paga pelo direito da mercadoria, você adquire a mercadoria e vamos reclamar se o jogo for uma porcaria para quem? Do PROCON? Eu vou entregar para o meu ouvinte o quê? Porque o meu comerciante depois vai falar para mim assim, eu não vou renovar com vocês o contrato não, porque esse campeonato que nós compramos e pagamos para vocês foi uma porcaria e não deu audiência. Se a empresa não tem audiência, não tem faturamento, vamos reclamar para quem? Para quem você está pagando e comprou a mercadoria. Eu vou chegar lá e vou reclamar, o espetáculo, os jogos desse campeonato que nós compramos aí foram uma porcaria, caiu, derrubou minha audiência. Para quem que eu vou reclamar? Eu tenho esse direito, vai estar isso na regulamentação da lei? A quem chamar a responsabilidade? Ou simplesmente as emissoras de rádio que padecem, que sofrem hoje para poder vender um comercial, para fazer alguma coisa, para fazer off. Já é difícil, para fazer off, todo mundo faz off hoje. É muito difícil. O Brasil é o único que não tem uma lei regulamentada exata. Nunca se chamou, esquece esse negócio de Aberte e tal, nunca se chamou verdadeiramente o cara que entende de rádio para discutir de rádio. Sempre se chamou o dono de rádio. Quando se chamava lá Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, por uma reunião em Brasília, que era defendida, inclusive, presidida pelo querido Paulito Machado de Carvalho Neto, o Paulito da Rádio Record, da TV Record de São Paulo, quem sentava à mesa para discutir eram os donos. O dono quer saber de lucro, o dono não quer saber do funcionário que entende de rádio. Tinha que sentar lá o cara que verdadeiramente entende de rádio para discutir de rádio. Depois ele passava para o patrão dele, para o dono dele, o que foi discutido na BERT. Nunca se chamou um cara, um diretor de rádio para ir para Brasília para discutir a lei, para falar da lei. Sempre ia o dono. E o dono perguntava na sua emissora qual era, que a gente vai falar lá em Brasília, o que eu vou fazer lá em Brasília e tal. E deu nisso. Então eu acho um absurdo esse negócio de cobrar transmissão esportiva do Rádio Esportivo do Brasil, que já vive às mínguas. Então o que tem que fazer? Nós vamos ter o direito na regulamentação de reclamar se a mercadoria que eu comprei não prestar. Eu achei, o Hidalgo, o Gilberto Costa vai falar já, eu achei que o Reinaldo tinha mexido num vespeiro, mas ele mexeu numa ferida, cara. E tem toda a razão, né? É igual uma loja, você compra um produto, você vai reclamar pro gerente se é maltratado por um vendedor. É o caso de uma arbitragem, de um jogador, né, desleal, mal educado, hein, Capitão Hidalgo? Os clubes querem tomar dinheiro de todo lado, né? E não oferece isso. O Reinaldo é 10, né? É um momento fantástico de quem viveu e está vivendo os dois lados, né? Aliás, quando se fala de comportamento de diretor, donos de rádio, 90% não entende o que é rádio, nem dono, nada. Até diretor artístico também não entende nada. O rádio está assim porque não colocaram pessoas devidas. É como futebol, né? Colocam um presidente que não sabe nada, né? As entranhas do futebol, as entranhas do rádio. Só quem viveu isso, né? Tem sentimento disso, né? Mas essa lei já, esse papo lá do Senado já nasceu morto, nat morte, né? Já está fora. Tenho certeza, porque dentro do Senado, dentro do próprio Senado, tem donos de rádio, de emissoras de rádio. Opa, você sabe, a maior parte é de políticos. Aliás, antigamente... E que não pagaram nada para ser seus nomes divulgados em campanhas políticas, e que não pagaram nada. A maioria desses caras aí tem deputado com 30, 40, 50, 60 emissoras de rádio no Brasil inteiro. É isso que tem que ser revisto, isso que tem que ser visto aí, né? Pô, você quer... Hoje em dia o cara... Antigamente... olha só, desculpa, eu mexo nesse assunto, eu sou inteirado desse assunto. Então acontece o seguinte, antigamente o cara para ser político ganhava uma rádio.
Aí chegou uma lei lá, aí proibiu. Não, ele entrava com toda a papelada. Sim. Ele entrava com toda a papelada. Só que demorava muito. Mas quando o cara era deputado, ou estadual ou federal, aprovava em 1 mês, 2 meses. Né? Aí chegou um tempo desse aí, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que eles seguraram um pouco a barra para dizer que não estava dando rádio mais para ninguém. Não precisa. Só que criaram um outro caminho, uma outra abertura com as rádios comunitárias. Então o cara hoje, para ter uma rádio comunitária, ele entrou com a papelada e em 1 mês ele saía com a rádio na mão. Quantos deputados, senadores, vereador, presidente de Câmara, prefeito tem rádio comunitária nesse país inteiro, aberto? E como se não bastasse isso, pessoas que não têm nada a ver, e nós somos a favor da web rádio, mas desde que ela seja regulamentada, desde que ela seja entregue a homens de rádio, com pessoas de rádio, hoje todo mundo tem rádio aí, meu amigo. Pô, eu entro no computador, pago lá 30, 40 reais, o meu tem a minha web rádio, aliás, que foi parar semana retrasada no Congresso, um problema seríssimo lá, que tem web rádio intervindo nas comunicações do país. Olha, vocês sabiam disso? Tá tendo intervenção lá, eu não sei o que a Anatel vai fazer, o Minicom vai ter que fazer. Tá tendo problema aí, encheu assim, tá cheio. Então o que era para ser mais difícil ficou muito mais fácil, né? Ô, Reinaldo, esse detalhe aí, até o ano passado eu vi, o Hidalgo, o cara que tem, por exemplo, uma web rádio, e a rádio dele é igual a do Hidalgo, Rádio CWB News, a minha, Rádio Futebol. São 2 profissionais de rádio que comandam essas emissoras. Agora, outros canais, outros sites que não tem rádio no meio, é preocupante e acontece aí a possibilidade de ser derrubado isso do ar. Dal, completa. Você sabe, ainda continuando com esse aspecto, em 1983, o Portela, que o Reinaldo lembra muito bem, eu estava com o Lombardi, sentamos, fizemos uma reunião e havia uma ideia de se comprar uma emissora de rádio, quer dizer, uma concessão de rádio. Apareceu aqui uma chance de uma concessão de rádio. E nós já estávamos, todos nós éramos profissionais do meio e brigávamos, não como políticos, né? Porque a gente sabia que a briga seria intensa com a participação de políticos, como disse muito bem o Reinaldo. Então, também o Lombardi e o Portela, devido a já um grande trabalho que a gente realizava em prol da comunidade e pessoas do ramo, pessoas que saíam daqui para viajar, voltar e fazer com que a coisa andasse, as notícias da nossa cidade, do nosso estado. Muito bem, nós entramos numa concessão e essa concessão, entraram 12 grupos, veja bem, meus amigos, e só nós, veja bem, só nós éramos do rádio. A consequência disso, nós não éramos políticos, nem na mando de políticos, e nós ficamos na briga no Dentel. O importante era estar presente com o Dentel, fizemos o plano, a compra de um terreno, porque fazer uma rádio AM, você precisa de um terreno maior, viu, Jarbas? Você precisa ter um terreno maior, um pouco mais alagado. Bom, essa é outra história, mas você precisava ter por causa da transmissão das radiais. Isso aí. Batendo na água vai mais longe. Então nós fomos brigando, o Portela toda hora estava lá e tinha, acho que era o Coronel Leite, era uma época assim, político dentro, e militares também dentro da parada, e nós fomos ficamos, nossa argumentação como homens do rádio, e fizemos todo o planejamento que ele determinava através do Dentel, e um grupo de políticos da família Pimentel, que tinha sido governador e amigos do Ney Braga, que foi o grande político da terra. E o que aconteceu, Reinaldo, Gilberto, Arthur e Jarbas? Foi dado, e a dona Maria, que era assessora, ela ficou muito aborrecida, foi dado ao grupo político, eu, Lombardi e Portela ficamos sem a concessão, que passou a ser essa rádio agora, a Banda B que está aí no mercado. Ela começou com um grupo da família aí, eles iniciaram sem fazer nada, aliás, ficaram 3 anos sem colocar, ganharam concessão, Reinaldo, você vai ficar mais chateado, ganharam concessão e não puseram no ar em 3 anos, porque tinha que pegar o terreno. E tem um tempo,
E tem um tempo para isso. É isso aí. Olha, 3 anos e o Portela lá em cima, né? Aí eles colocaram uma rádio Mambemba, viu, Jarbas? Colocaram uma rádio que não tinha som, não tinha nada, tudo. Foi uma vergonha aquilo. Ali já comecei a notar que você, para adquirir uma coisa, você tinha que era comprar emissoras, porque não pode se vender. Isso daí é uma determinação do Ministério da Educação. Capitão, mas a bagunça toda permite é um assunto muito complexo. Permita-me fazer uma coisa. Quando entrou o governo militar em 1964, que o Castelo Branco assumiu a presidência da República e posteriormente, logo na frente, quase um ano depois, ele morreu, ele faleceu, o ministro das Comunicações do Brasil era Euclides Contes de Oliveira. Foi quando foi inaugurada a Embratel no Brasil, ali em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Para quem vai para Campos, vê as antenas, as torres lá, maravilhosas, não sei o que e tal, e abriu-se o espaço da comunicação do Brasil. O ministro era Euclides Contes de Oliveira, um homem que conhecia até de comunicação e que deu essa chance para a criação e a expansão do rádio no Brasil, e as transmissões foram facilitadas em razão dos satélites que aqui foram lançados, captados pelas antenas de Itaboraí no governo militar. Foi um negócio assim gigantesco, coisa que já existia nos Estados Unidos há muito, muito tempo. O Brasil, só naquela época, não me lembro, 1964, 1965, adquiriu esse espaço. A partir desse momento, o governo militar ficou lá 30 e poucos anos, que todo mundo chama de ditadura. A ditadura, a guerra numa guerra que nunca teve tiro. Bom, então essa coisa toda, todo mundo conhece essa história, não vou entrar nesse mérito. A partir do momento, eu estou dizendo a opinião minha, vocês podem ser contrários, você ouvinte e tal, desculpa, eu estou dando a minha opinião, e agora como jornalista. Depois da saída dos militares, abriu-se uma concessão para as igrejas do Brasil. Aí é que foi o inferno, aí é que foi a coisa. Todo mundo da igreja que rezava, chegava na emissora de rádio, meu amigo, vou comprar um horário seu, quanto custa? Bop, pagava o horário. Aí degringolou tudo. Aí criou-se a igreja universal, igreja mundial, igreja pentecostal, igreja não sei o que, sacrossal, igreja não sei o que e tal, tudo. E todo mundo tinha programa de rádio. As emissoras de rádio foram para o espaço, ganhavam dinheiro ao bel prazer, porque não havia necessidade de pagar funcionário, mandava funcionário embora, e tudo isso degringolou a situação de comunicação de rádio do Brasil. E eu dou exemplo porque eu trabalhei lá 17 anos. Eu trabalhei na Record 17 anos e por duas vezes, o esporte da Record acabou, nós tínhamos contrato, eles pagaram. Eu tinha contrato que ia vencer 2 anos depois, me pagaram o contrato, me mandaram embora e me pagaram o contrato, em razão das transmissões da igreja. E igreja não paga imposto, igreja não paga IPTU, igreja não paga nada para a rádio, só pagava o horário que ela comprava da rádio. Isso facilitou. Qual era o caminho da deputada Ayada? Passar para a igreja. Eu sou católico. Não, agora não sou católico, eu sou evangélico. Ele virou evangélico porque ele estava dentro da igreja do cara e dentro da rádio do cara. Falando. Pega aí o número de deputados que são eleitos pelas emissoras, pelas igrejas, e que, paralelo a isso, estão dentro das emissoras de rádio. A própria Record, que criou programas jornalísticos, 25ª Hora, Fala que eu te escuto, tudo isso em cima da comunicação. E isso aí refletiu lá atrás do rádio. Foi o rádio que trouxe tudo isso em razão da facilidade que eles encontraram. Os políticos e a igreja mataram. Não chegou a matar de vez ainda não. Nós estamos aqui dizendo... Não, a gente não estava nem aqui. Nós ainda temos ouvintes para poder escutar, não é baboseira, escutar essas verdades do rádio. Nós não temos uma administração, seja ela de esquerda, de direita, do centrão, para dizer, agora eu vou olhar para a comunicação do Brasil. Quem é quem do rádio, quem que trabalha em rádio. Antigamente, DRT, o cara, se não tivesse DRT, não trabalha. Hoje já não precisa de DRT. Diploma de jornalismo, não precisa mais. Hoje qualquer um vai lá e assina, fala e está no rádio. Nós não temos essa coisa. Agora vem falar em cobrança de novo de rádio, pelo amor de Deus. O Reinaldo mostrou um panorama aí sensacional. Bem, a gente vai voltar a falar desse assunto, claro, lógico, porque isso vai de uma certa forma cair, mas eu queria pegar um alô aqui do nosso querido Gilberto Costa, que está com a gente também aqui. O Arthur Bernardes também já mostrou a sua carinha aqui, que ele está ali no estúdio novo, né? O Arthur Bernardes ali. Mas eu queria saber do Gilberto Costa que ele, o Gilberto está se refazendo da panqueca com ovo, com chocolate, com não sei o quê. Café da manhã, o cara é um breakfast. Café da manhã. Não é? Ô Giba, caiu o busto, a gente falou aqui na abertura.
Mas me parece que você sabe mais alguma coisa aí, hein, Giba? Quem mais caiu? Caramba, o busto caiu porque não estava com perna, né? Não tinha um apoio bom, Caiu né? O busto, caiu a comissão Dracena, caiu todo mundo. Todo mundo, Giba? Verdade isso? Todo mundo. E Isso foi surpresa pra você? Ó? não é que foi surpresa. Porque o futebol é assim, enquanto tá xingando o treinador, o presidente banca. Quando começa a chegar o presidente, ele vai e tira o treinador. Tu vê, hoje, o Marcelo Fernandes vai assumir, contrataram o... Marcelo Fernandes quem é? Marcelo Fernandes é um zagueiro, Sim. que foi campeão paulista. Ex-jogador. Contrataram o Giovani. É interino. Aí contrataram o Giovani para 2 jogos pontuais. Eu acredito que é mais. Não estou questionando a competência do Giovani. Entendeu? Foi puta de um jogador, tem uma história no Santos maravilhosa, bonita. Só que quando você começa a tampar o buraco para não ter problemas, vamos supor, o próximo jogo vai estar o Giovani, a torcida vai começar Giovani. Só que ele tem história de treinador, eles têm história de nunca trabalhou, e trouxeram o Giovani. Agora, o Márcio Fernandes tem competência, já foi campeão paulista, tem competência, ele é tipo o Marcão no Fluminense, quando cai o treinador, o Marcão assume, joga, ganha, e depois volta para interino. É o interino que eles falam que é Permanente. Isso. Boa, tu. Permanente. E caiu todo mundo. Só que vai derrubando, e não tem ninguém para colocar no lugar. Então, isso aí me preocupa. Por quê? Porque saiu da Copa Sul-Americana, Campeonato Copa Brasil vai ter que ganhar de 5 ou 4 para ir para os pênaltis do Corinthians. Joga então agora, domingo às 18 contra o Atlético de Goiás, e pela Copa do Brasil no meio de semana. É o Corinthians, né, Giba? Isso. E o Atlético Goianiense. Só que é o seguinte, né? A gente não vê perspectiva de o time melhorar. No jogo contra o Tátira, o time que veio jogar aqui no Brasil, porra, você fala, não é o mesmo time que jogou lá. Sim. O time tocando bola. Só que o Santos foi foi aceitando o adversário jogar. Isso que eu não entendo dentro de campo. Por mais que o treinador faça uma preleção, eu acredito que os jogadores eles têm que se unir e falar assim, gente, aqui no campo somos nós. E foi aceitando o Tátira jogar e depois foi para pênalti. O que eu não entendo no futebol, assim, como atleta profissional que eu fui, quando você é tirado do time porque você não está bem, porque você não vem fazendo uma boa jogo, não adianta te colocar 5, 10 minutos no final do jogo que você vai resolver, cara. Ou você tira ou não tira. Você tira às vezes porque tecnicamente você não está bem, ou taticamente. Taticamente você não está bem, quando chega no jogo, você põe o cara para fazer essa função. Mas quando você tira o cara tecnicamente porque ele não está bem, não adianta tu pôr ele com 20, 15 minutos. Pô, ele só vai fazer caca. O João Avelino, uma vez, falou para mim, Gilberto, tu vai ser treinador? Eu falei, vou. Isso em 88. Sentado comigo no banco lá, depois do treino. Ele falou assim, não põe um jogador ruim no banco. Eu falei, pô, mas o jogador ruim eu tenho que pôr no banco, pô. Não posso pôr para jogar. Ele falou, não põe. Deixa ele fora. Eu falei, mas por quê? Qual que é a ideia? Ele falou assim, se você pôr ele no banco e tu colocar ele no segundo tempo, faltando 20 minutos, ele faz um gol. Todo mundo vai falar, pô, o Gilberto Costa é burro, como é que vai deixar um cara desse no banco? Verdade. Bom, verdade. E ele entra, não vai fazer nada. E o cara vai falar assim, o Gilberto Costa é burro, como é que coloca um cara desse no time? Porra, ele é ruim pra caramba. Então, ele só vai te quebrar.
Então não põe, cara. Não põe. Deixa de fora. É verdade. Deixa eu saber do nosso querido Arthur Bernardes, que essa situação aí, claro, a gente está envolvendo, né, o Santos com a saída do Bustos e o interino chegando aí, Arthur. Mas isso pode ser vivido em várias situações, em vários clubes, do cara chegar, pegar a batata assando, né, como diria no popular, né? O Arthur, é uma batata assando na mão desse cara aí, do Giovani? Arthur? Olha, o Giba falou uma coisa muito importante aí. Primeiro, um abraço a todos os nossos amigos aqui do nosso programa. E o que eu quero dizer é assim, é uma bucha, sim, porque o Giovani, acho que é a primeira vez que ele aparece como treinador de uma equipe como essa, de um clube na envergadura de um Santos. É lógico que ele não vai se assustar muito, porque está acostumado com coisas, né, maiúsculas. Mas eu acho que é uma experiência que eles estão tentando ver ali, se ele se ajeita, para ver se ele continua, começa uma carreira de treinador. E que eu saiba, eu nunca ouvi trabalhando como técnico de futebol. Não estou dizendo que ele não tenha possibilidades, mas ele já era para ter começado há muito tempo atrás, porque ele não encerrou a carreira de atleta há pouco tempo. Então essa é uma ideia. Segundo, outra coisa, o clube está um pouquinho sem norte, o que o Giba falou. Então, se você não organizar primeiro aqui em cima, para depois as ideias, e colocar as pessoas que você considere certas no lugar que você precisa, que são vulneráveis, e outra coisa, o atleta lá no campo, ele sente e fica fragilizado, porque na hora que a bola rolar, ele está lá, ó, pô, a bola não entra, sou eu. Então, é uma sequência de ramificações de problema que você tem que trazer pessoas que já tenham uma certa envergadura dentro do mercado, que conheçam, que saibam, e na parte administrativa, como mudou o gestor, você tem que trazer alguém também que tenha peso para tomar decisões corretas. E o que é tomar decisão correta? Olha, qual é a liberdade que eu tenho para trazer? O que eu vou trazer? Quais os componentes que nós temos aqui dentro do elenco? Quais são a nossa categoria de base? Dá um suporte aqui em termos de atleta, porque a janela vai abrir e todo mundo vai querer contratação. E a equipe do Santos não é ruim. Eu não vejo a equipe do Santos como uma equipe ruim. Se você pegar a equipe globalmente do Santos hoje, pegar a maioria do Campeonato Brasileiro, é equivalente. Você pega aí, ó, vai ter um jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense passou para a fase agora sul-americana. É um time chato e bem treinado. Então você precisa de quê? De um time muito bem treinado, com uma mesma ideia de jogo, e bater em cima dela. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Dorival Júnior pegou, definiu uma equipe, arrumou lá o departamento médico, deve ter melhorado um pouquinho a parte física em alguns atletas que não estavam dentro ainda, e aí organizou, tá aí, já conseguiu uma vitória expressiva contra o Tolima, e vai assim, caminhando. Daqui a pouquinho o time se equilibra e anda. E time grande é assim, se equilibra rápido, mas tem que ter, a casa tem que ser organizada na parte administrativa. A gente pegando esse exemplo do Gilberto Costa que ele deu aí do jogador reserva, que é jogador ruim, que dito pelo João Avelino, não põe jogador ruim para jogar, será que não seria o caso, por exemplo, do próprio Giovani? Já imaginou na cabeça do torcedor? O Giovani, no caso, seria o jogador ruim que estava no banco. O Giovani assume o Santos no domingo para essas 2 partidas pontuais. Ele pega o Atlético de Goiânia e dá uma cacetada no Atlético de Goiânia, e o torcedor não vai pensar lá, pô, o Giovani estava aí jogado, o Giovani estava aí, é o técnico, o Santos já arrumou o nosso técnico e tal, porque técnico emergente nós temos no futebol do Brasil a todo momento. Daqui a pouco aparece um nome que você nunca viu falar lá, o cara ganha 2, 3, chega lá na frente, na necessidade de vitória para classificar ou para ganhar um campeonato, passar para outra fase, e o cara começa a perder. Foi o caso do filho do Jairzinho, que apareceu bem, começou a subir, quando chegou num time grande, decaiu, começou a cair. Eu acho que a experiência... o Jair Ventura. Eu acho que a experiência fala tudo. A experiência diz tudo. O Santos hoje vai procurar um técnico que resolva o buraco do Santos hoje. Conforme concordo com o Arthur, quando ele fala que o time do Santos não é ruim, precisa um pouco mais de organização. Não estou dizendo organização técnica, não. Organização até na sua programação, porque os erros começaram a acontecer lá atrás, quando o Edu Dracena ajudou a dispensar o técnico ex-corintiano que estava no Santos. Na nossa opinião, na minha opinião, pelo menos, não havia necessidade de dispensar
Como é que era o nome dele? Carille. Como é que é o nome? Fábio Carille. Fábio Carille. Quando dispensou o Carille ali, já houve um erro. Aí trouxe mais um, trouxe mais outro. Então falta um pouco também de experiência. Não basta o cara ter sido jogador de futebol para ser... Não é que ele esteja achando que ele é técnico de futebol. Ele tem o direito de começar a carreira dele. Mas peraí, vamos devagar. Você está começando no pé no chão, você está começando no Santos. E pode cair nesse mesmismo que o Gilberto Costa falou aí, de ser um atleta ruim que sai do banco. Se ele faz um gol, resolve o jogo pro time, por que não colocou? Se ele não resolve nada, só atrapalha. Pô, o Gilberto é burro, é o caso do Giovani. Vai dar certo? Eu acho que não dá certo. Eu acho, é duro você chegar pro torcedor e falar assim pro torcedor, coisa que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. Ó, a gente vai ficar sem título, mas vai sanar as dívidas e vamos montar um timão. Parabéns ao Bandeira de Melo. É duro você chegar pro torcedor do Santos e falar, ó, torcedor, nós vamos contratar um departamento técnico aqui, podemos até não ganhar o campeonato, não nos classificar. Vai dar um tempinho aí, porque nós vamos ajeitar a casa. Você pode esperar um pouquinho, que eu estou trazendo um técnico experiente, um técnico que tem conhecimento esportivo, ele vai trazer um preparador físico bom, ele vai trazer um cara que vai treinar o goleiro bom, então é começo, então a gente tem que esperar um pouquinho. Você espera que depois nós vamos colher os frutos? Torcedor não vai entender isso não. Torcedor quer saber do técnico lá e ganhar amanhã, meu amigo. Então essa paciência o torcedor não tem. Mas eu sou daqueles que eu trabalharia assim, não com um emergente, mas com um técnico que tivesse uma ficha inteira de progresso, uma ficha de trabalho muito profícua para dar sucesso, talvez não agora, mas daqui a um ano e meio, 2 anos para ele, Bessão. Ô Hidalgo, essa história Hidalgo vem falando, né, Hidalgo, desde o tempo que a gente comandava alguns jogos do Santos aqui. É interessante, né? Se eu sou dono de uma empresa, vou mandar meu gerente embora, eu tenho que conversar com as minhas bases, né? Os meus pilares, para saber, vamos achar alguém antes, né? Pra gente ter armado. Não deixar assim a Deus dará, hein, Hidalgo? O que é que você pensa disso? Bom, o Reinaldo deu a letra aí, vou seguir no raciocínio. Também como o Arthur. O Giba vive o Santos. Eu fiquei esses últimos 6 meses e vi o que está acontecendo com o Santos por experiência. Olha, eu vou dizer uma coisa, o Santos tem que ter tranquilidade. O Santos é um clube que não tem tranquilidade já há muitos anos. Isso que o Reinaldo está dizendo, olha, aparece um Bandeira de Melo, foi criticado na época, ele tinha vergonha de ver um Flamengo que mais arrecadava no futebol brasileiro, o maior devedor do futebol brasileiro. Ele ficou com vergonha. Ele só faltou se arrastar e pedir, pelo amor de Deus, que entendesse que o Flamengo não ia ganhar mais nada. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar a conta. Senão vai estourar lá, porque um time desorganizado, ele diz que está se arrumando, mas de repente, numa hora dessa, já vai gastar tudo que não gastou antes. E atrapalha todo um planejamento, se o Santos tem isso. Não tem tranquilidade. Esse Marcelo Fernandes é o filho do Antoninho, Giba? É o filho do Antoninho? Antônio Careca? Giba? Sobrinho. Sobrinho. O Fernando está quantos anos? O Marcelo está quantos anos no Santos? 30 anos, 40? Desde quando parou de jogar. Ele assumiu o Santos, foi campeão paulista pelo Santos. Aí depois ele trabalhou com o Dorival Júnior, falaram que eles tiveram problema, o Santos mandou embora e foi para o Corinthians, trabalhou de auxiliar no Sub-20 do Corinthians, mas não teve problema nenhum com o Dorival, inventaram essa história. Olha só. E ele voltou para o Santos agora, já faz acho que 4, 5 anos. Mas ele era auxiliar do Bustos, não era? Não estava ali, eu vi de pé. Isso, não, então, o Bustos tinha. O Busto tinha a comissão dele, mas ele ajuda muito. Giba, eu não sei. Oi. Eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que eu esteja errado, eu não conheço ele, nem o caráter dele, mas todo cara inteiro, ele nasceu no Santos, ele sonha um dia ser técnico de futebol. E aquele que se arrisca, no caso dele, nunca se arriscou, mas ele acha que entende de futebol e deveria dar a ele, se ele entrar nessa, ele cai daqui 3 meses, ele sai do panorama do Santos. E vou dizer uma coisa, não atrapalhe os outros que vêm. E não vai atrapalhar ninguém. O Santos começa com o problema aí. Ou você continua com aqueles que estão na base lá, chega um técnico, cai porque existe a rodinha, e a gente sabe que existe, e ainda pega uma direção que está correndo atrás para pagar a conta. O Rueda estava no caminho, já não está.
falei aqui do Edu Dracena, que eu já sentia, vocês são testemunhas. Falei aqui ontem, acho que ontem, o Edu Dracena, eu não sei onde que ele vai parar, porque ele está não sabendo o que fazer. Quando ia lá na zona mista para falar, ele se perdia, ele queria falar a linguagem do clube a dele, não se ajustava. Então é uma coisa difícil de conviver num clube que não tem tranquilidade e tem uma torcida que quer ganhar permanentemente, porque a história do Santos é de vitórias, e o Santos vem nessa maneira já há algum tempo. Então, essa do Giovani, que foi aquele jogador que veio lá do Nordeste, Norte e Nordeste, brilhante jogador, esquece. Vai entrar agora, Giba. Giba, Arthur, vai entrar agora nessa fumaça. É capaz, um dia desse eu falei assim, o Rogério Ceni, por mais que ele tente fazer como o técnico de futebol, jamais ele vai ser como goleiro. Foi como goleiro, e a história que ele criou em São Paulo. E não tem. Como seria o Pelé, como eu falei do Zico, entende? Esses personagens têm que ficar fora, dar uma orientação, entrar num conselho executivo, qual que for a... Consultivo. Isso, que eu sempre torci aqui que o Coritiba tivesse, e até com ex-dirigentes, não afastando, porque o dirigente, como esse Rueda, que eu nunca ouvi falar, ele vai levar isso na fórceps, não vai chegar a lugar algum, vai ter que fugir do problema de continuar na Série A, que já é um grande negócio para o Santos, nessa efervescência que está vivendo. Ele vai lutar, vai sair, ninguém vai lembrar mais dele como os outros que passaram. Mas, se ele fez um bom trabalho, ele merece ficar lá no Conselho Consultivo, tomar um café na quinta-feira, vai lá, senta, conversa, joga a conversa fora, mas tem um momento que o presidente da atualidade chega e fala, gente, eu estou aqui com esse problema, o que vocês acham que eu posso fazer? Mas não existe isso, Reinaldo. Giba, não existe, Jarbas e Arthur sabem muito bem, não existe isso do presidente do momento ouvir aqueles que viveram vitórias e derrotas. Então, definitivamente. E olha, inclusive essa contratação do rapaz lá, o Meia, como é que chama lá, que veio sem treinamentos? Giovani. Que não está jogando nada. Infelizmente, ele ganha muito dinheiro, vai ser liberado. É uma pena terminar uma carreira dessa, porque ele poderia ser um grande jogador dentro de um grande time de futebol. Na idade dele, ele precisa do conjunto, não ele fazer o conjunto. Arthur sabe bem disso, e o Giba também que jogaram. Lógico, perfeito. Não é verdade? Então, o Santos não tem, se o Santos não pegar já alguém, o Santos tem que descobrir um profissional. Vou abrir aqui e apostaria nele, que é esse rapaz que está aí participando com a gente. Eu falo isso porque eu convivi com ele. O Giba foi jogador dele, pode falar mais, mas eu convivi com o Arthur. Deveria dar uma chance a alguém gritar, não no deserto, ou na praia, chegar e falar, preparado, dê condições para ele. Ele vai mexer em tudo ali, vai devolver a tranquilidade ao time no campo. A diretoria é uma intranquilidade permanente, mas só o resultado para tranquilizar a diretoria. Aí traz um cara do Equador, técnico do Equador, eu falo aqui toda hora. Se eu estou num clube, se eu sou um dirigente, se eu sou um técnico, eu não deixo chegar um jogador da Sul-Americana, da Colômbia, Equador, não chega ninguém de lá. Nós estamos vendo os resultados, eu falei agora, nós vamos ganhar a Sul-Americana e a Libertadores, porque nós estamos bem. A Copa do Mundo mostrou isso, a eliminatória, o Brasil disparado no primeiro turno. Isso é irreal porque não existe, não. Aí começaram a trazer, agora paga o preço. Eu vou dizer uma coisa, ser presidente do Santos, ou aqueles dirigentes que ficam lá no engodo de ser conselheiro ou não, sem capacidade, não vai tirar o Santos desse problema. Oi, Dalva. Pois não. Eu queria colocar, já que você está encerrando aí a sua explicação, o Arthur está criando na internet, né, um trabalho, não é mais que um curso,
Treinadores que entram nessa situação também tem que ser preparado, Arthur. Isso que você vai fazer na internet vai ajudar muita gente, porque a gente está falando, claro, de um Santos. Mas pelo Brasil, que está espalhado de treinadores que entram numa situação assim, até em clube de várzea, né, o Arthur? Olha, eu vou comparar com o que o Reinaldo falou sobre a comunicação. Qualquer um hoje pode ser jornalista, não precisa de uma formação didático-pedagógica, universitário, nada disso. Ou seja, o futebol brasileiro, nessa minha área aqui, agora criou a CBF Academy, a BTF, cursos da BTF, etc, etc. Porém, primeiro precisa saber se a pessoa tem aptidão. Não é o dinheiro. Eu vou ser, antigamente, lá atrás, quando eu era jovem, eu vou ser médico, porque médico dá dinheiro. Pô, não é assim. Não é o dinheiro, é a fama. A questão está em aptidão. E tem que saber quem é que vai escolher. Quem escolhe também tem que ter aptidão para ser um bom administrador. A questão está lá em como você estabelece uma ideia. Eu quero trazer para o Santos, o tema aqui é Santos, um clube da envergadura do Santos não pode brincar, não pode perder tempo, não pode arriscar, não é um jogo de dados. Então aposta-se em uma grife, mas essa grife às vezes não tem um conteúdo. Isso não é o Santos, isso é em geral. Se você não tem a grife, a marca, uma marca forte, você não entra no mercado. Aí dizem que você está isso, está aquilo. Então não estou falando aqui expressando sobre mim, não. O curso, as ideias que eu tenho, é de preparar pessoas, porque só se prepara atleta. Tem que preparar os treinadores, os futuros preparadores físicos, porque aliar uma coisa na outra. Você tem que chegar aqui e dar uma ideia para o cara. Vem cá, quando chegar no intervalo de um jogo, você está perdendo 2-0, qual é o comportamento que você tem? O que você vai fazer? Ele não sabe, ele vai aprender se ele fizer isso lá na base. A base, ela ajuda muito a você alavancar a sua profissão. Foi o que aconteceu comigo e com vários treinadores. O Vanderlei começou na base, Nelsinho começou na base, lá da minha faixa etária. Então a base te dá a condição de você errar, para quando chegar em cima você diminuir a probabilidade de erro. Então você é mais assertivo. Então eu acho que todo esse projeto que eu estou fazendo, ele vai atacar em cima da adolescência, para atletas, para a infância, para os pais, e do outro lado eu vou ter um nicho diferente que é para os profissionais de futebol, que queiram abraçar a carreira de treinador, porque é uma carreira difícil. Se você está em xeque, a partir do momento que você entra, você já está saindo. Quando não se sabe. Então você tem que ter um preparo adequado, físico, técnico, psíquico, emocional. Você tem que ter uma boa saúde, porque muita gente tem problemas cardíacos dentro de um campo, como aconteceu com vários colegas nossos. Ricardo Gomes é um exemplo. Então tem uma série de ingredientes. Narciso do Santos. Então, o Muricy teve problema, todo mundo tem problema. Então, se você não tiver, pensa, eu vou contratar um cara saudável fisicamente, mentalmente, com um conteúdo de trabalho bom? Sim. Qual é a garantia que eu tenho? Então, eu tenho aqui um segundo plano. Quem é o segundo plano? Eu tenho o Gilberto Costa, que está aqui trabalhando comigo já há 2, 3, 4 anos, conhece o elenco. Então, ele é um segundo plano. Então, você tem que deixar nessa situação que está acontecendo agora, na hora de mudança, você já tem que ter um plano B preparado, tanto na parte administrativa como na prática. Então, se você tem pessoas competentes ali dentro, na hora segurar a bomba, porque quando aparecer o problema, você tem que sanar o problema o mais rápido possível, porque a torcida não espera. E um resultado dentro de uma marca grande como é o Santos tem que aparecer, meu amigo. O mundo inteiro olha para o Santos. Flamengo é uma grande marca, Corinthians é mais Santos, é diferente, porque o maior jogador do mundo foi dali. Então eu acho que tudo isso tem que ter um preparo. E quando a minha palestra, meus cursos, o meu website que já está pronto, quando aparecer, vai aparecer falando muito sobre esses detalhes. Não é apontar defeito, gente, não é isso. Por favor, não entenda que não estou apontando defeito. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos melhorar a nossa capacitação para não trazer tantos treinadores aqui, que a porta está aberta para os estrangeiros, porque eu também trabalho fora do Brasil sempre, mas para que nós possamos criar coisas novas. E os treinadores brasileiros têm potencial, assim, em excesso. Só que precisa de oportunidade e saber quem é que tem capacitação para isso. Eu acho muito legal, inclusive, né, o Reinaldo, ele compartilhar isso com os novatos que estão chegando aí, né, Reinaldo? Principalmente com as pessoas novas, né, o Gilberto? Eu acho que
Até o próprio jogador, né? Tem muito jogador aí que não tem essa expertise, né? E vai aprender com o Arthur Bernardes. O que eu falo para você, né? O que você ouve nunca é a verdade e nunca é mentira. Falando duas vezes a mentira, ela se torna verdadeira. É igual eu falo para você, né? Brincando. Você sabia que eu sou o segundo melhor volante que jogou no Santos? O resto tá empatado tudo em primeiro. Giba, você... Ô, Giba, você sabe me responder qual o tempo dessa diretoria aí? Quando vence o mandato do presidente? Eu acho eu acho que vai até dezembro, parece. Dezembro agora? Faltam 6 meses? Até dezembro agora? Minha esposa está falando que eu não posso falar isso. Acho que vai até dezembro ou o ano que vem. Eu não tenho certeza, não. Mas sabe o que acontece? O Santos está Eu liguei a luz aqui, ó. Ficou boa. Agora ficou bom. O Santos está parecendo a CT. Está parecendo a CT, né? Tu liga lá e fala assim, ó, tem um buraco na avenida. Eles vão lá e não tampam o buraco. Eles põem um cone, cuidado com o buraco. Então é mais fácil colocar um cone, cuidado com o buraco, do que tampar. Eles estão fazendo isso já faz 3 anos. Essa é uma falta de preparo da diretoria em saber que ele tem que condicionar o torcedor a um esquema que ele vai trazer um treinador para preparar tudo novamente, porque não adianta paliativamente você ter o resultado. Qual é o paliativo do Santos hoje? Fazer com que o Santos fique na intermediária do Campeonato Brasileiro, já perdeu a Sul-Americana, é um resultado paliativo, um resultado que não vai dar o título ao Santos. Eu não estou desacreditando, mas Oi, Dalgo. difícil. Oi, Dalgo. Reinaldo, deixa eu só falar, fazer uma... Sei lá, não sei se é apropriado. O Santos sempre foi um problema administrativo, não é de hoje, é muitos anos. Agora, o Santos, naquela fase áurea, também era um problema seríssimo, não tinha nada. Quando tentaram construir aquele balneário, quer dizer, aquele que fica aqui na Praia do Gonzaga, seria uma coisa tão maravilhosa, era um hotel, estava se investindo ali, nem aquilo aconteceu, demoliram, perdeu, não tinha dinheiro para pagar. Mas ele enganava muito bem, enganava modo de falar, porque tinha um grande time no campo. Então, quando você tem um grande time no campo, quando você consegue projetar uma comissão boa e um time que faz a torcida ficar feliz, a administração do cidadão vai que vai com segurança. É por isso que eu volto a dizer, o Santos não dá tranquilidade para a diretoria. É culpado esse aí? Não. A culpa vem de anos, mas a culpa vem de anos e não entra. Eu só acho que o Santos viveu uma época boa com a família do Marcelo Teixeira. Eu conheci o pai assim, por cobertura que eu fazia do Santos. Santos em Libertadores da América. Nós viajamos com o Santos, quer dizer, acompanhando o Santos nas transmissões de Libertadores. Eu lembro, em 84, fizemos todos os jogos do Santos, fora, né, na América do Sul. Então, essa é uma aventura de quem entra e achar que vai resolver. É uma aventura, mas volto a dizer, se colocarem pessoas, eu sou dessa opinião, hein? É que nem o rádio. Rei, você sabe, tem sentimento de radialista, você é um homem experiente, tá nisso desde criança, eu entrei um pouco depois. O Jarbas vive e todos nós gostamos do que nós fazemos na comunicação, mas nós temos que ser útil na comunicação. Que para ganhar Ibope, não, para criar Ibope, cria polêmica. Oi, Arthur. O Arthur quer falar. Criando polêmica. Nós não estamos aqui criando polêmica, estamos colocando a verdade do que está acontecendo. Pois não. Oi, Arthur. Eu queria falar o seguinte, a gente chega num estágio de experiência na vida profissional, eu estou falando do meu lado aqui, e quando eu vejo esse tipo de problema aí, sabe o que eu acho? Para ser sincero, o nosso ouvinte presta bem atenção no que eu vou dizer. Eu acho tudo isso muito fácil de resolver. Fácil. Aí vocês vão falar assim, mas por que é fácil? Porque eu já convivo com um problema fora do Brasil. Olha, eu trabalhei na Síria. Eu vou confessar para vocês aqui. Foi difícil, mas muito difícil. Trabalhei na África, foi muito difícil, mas na Síria foi ímpar, diferente.
E o que aconteceu comigo? Eu melhorei muito, eu evoluí muito na dificuldade. E quando eu vejo a dificuldade que existe no país, com relação aos grandes clubes, né, vamos falar assim, primeiro, é a satisfação para a imprensa. Nós temos que dar uma satisfação para a imprensa. Segundo, os torcedores. E terceiro, acalmar um pouco a situação, porque isso bate dentro da minha casa. Se eu sou dirigente, bate, porque você não pode andar na rua. Hoje mesmo, o ministro japonês lá foi assassinado. E ele estava andando na rua. Não sei como é que pegaram aquele senhor lá, bem conhecido aí. Então, o que acontece? A sua vida pública está linkada com aquilo que um treinador e uma comissão técnica e os atletas vão fazer para quem é dirigente. Eu não gosto de falar muito de dirigente. Então, falando do que eu aprendi lá fora nas dificuldades. Quando você tem 4 bolas no campo, quando você tem uma torcida que bota 80 mil dentro do estádio, só a tua torcida, que é igual Corinthians, Flamengo, esses grandes clubes aí, Santos, quando tá bem. Então, você aprende tanto com a dificuldade que quando eu olho o cenário dentro do Brasil, porque o calendário é o culpado. Não, gente. É porque tem muitos facilitadores. Uma comissão técnica com 30 pessoas para te dar 500 mil informações. Você tem alimentação gratuita, você tem hotel 5 estrelas, você tem voo fretado muitas vezes, você tem um ótimo salário. Gente, o que o Brasil oferece para os profissionais não tem como dar errado, não tem como, só se você não for capaz. Ou se você não tiver sorte, ou se tiver algumas pessoas atrapalhando. Esses são os segmentos que têm que ser corrigidos. É simples, é organizar a parte física, técnica, tática, determinar quem joga, estou falando de campo, tá? Estou falando de fora de campo. E os salários, se estiverem razoavelmente em dia, você consegue fazer com que os atletas se superem. Então eu fico vendo as dificuldades que aparecem, que são criadas dentro do cenário brasileiro. Uma marca como o Santos, como o Flamengo, que estava nessa crise difícil aí, é fácil de resolver. Agora, você tem que ter experiência, tem que ter sabedoria, e eu quero agradecer ao capitão por ele me dar sempre uma força aqui na nossa rádio, o Giba também, o Rei, vocês todos. Eu não estou falando de mim, não, eu falo sim, tem tanta gente, o Abel agora, o Abel Braga, ele parou de trabalhar agora ele quer ser diretor técnico. Perfeito, porra, é um cara bom para você usar. Eu estou dizendo o seguinte, a nossa experiência ela é tão macro, que ela vai facilitar o crescimento dos próximos que estão vindo. Agora, você não pode queimar uma geração. Se o Giovani for mal em 2 jogos, elimina o Giovani. Não volta. Você viu, Giba? Você viu, Giba, o que é um problema, e na palavra do nosso Arthur, situação. Você viu? Eu não vou resolver o problema. Nós temos 1 minuto para acabar o programa. Tá, diga, Giba. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje, sabe, eu aprendi na vida, sabe quando tu fala pro cara assim, caramba, quando eu tava mal, ele tava do meu lado, depois eu fiquei bem, ele sumiu, esse é meu amigo. Porra, ele tava do meu lado, quando mais eu precisei, eu tava na lama, ele tava do meu lado, e agora eu tô bem de vida, ele sumiu. Tu sabe o que eu acho disso tudo? Quando você tá bem de vida, o teu amigo, ele não tá do teu lado porque ele te inveja. Você tá muito bem. Quando você tá mal, ele vem do teu lado para mostrar para te afundar mais ainda, para te ver sofrer, para mostrar pro mundo que você é um incompetente. E às vezes fala assim, é verdade, eu aprendi. Aí o cara fala assim, eu tava mal, ele tava do meu lado. Não, ele quer mostrar pro mundo que tu é um incompetente, que tu é um fracassado. Aí quando você fica bem de vida, ele some, porque isso incomoda ele. E a gente tem que saber voltar. Muito bem, fim do papo. Vai contar a piadinha aí, Giba? Vai contar a piadinha? Ou você... Cara, depois um papo sério desse do Giba aí, nós aprendemos até o... Pô, ele falou maravilhosamente bem. Pô. Deixa eu ver. Hidalgo, domingo então, 11 da manhã, tem Curitiba e Juventude. E às 4 da tarde tem Flamengo e Corinthians. Reinaldo Costa vai transmitir esse jogo aí, Flamengo e Corinthians? Não. Reinaldo. Reinaldo, que jogão é. Vamos dar uma paulada no Corinthians que vai perder teu rumo. O cara é cronista esportivo e torce pro Flamengo. Ué, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu falo que torço, meu mano. No microfone não. Quando eu tô no microfone, sério mesmo. Aliás, é uma frescura. Capitão?
Mas é uma frescura, né? Do cara falar que não torce? Exceção a quem trabalha, com futebol. O cara tem o direito de falar ou não. Por exemplo, anteontem mesmo o Arthur falou, ó, eu não tenho time para quem torcer porque ele trabalha. Ele vive disso, então não tem nada uma coisa a ver com a outra. Sim. Agora, narrador esportivo, tá certo que ele não vai no microfone fazer a defesa do time dele, mas tem gente que ainda faz. De falar, eu não tenho time de futebol, ou ele escolhe o time da cidade dele. Para com isso. Se você não tem time para torcer, você não pode ser nem cronista esportivo. Você não E o narrador que canta o hino do clube? Olha o Apolinho, é Flamengo e mete o corpo no Flamengo. Não tá nem aí, né, Arthur? Verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. Vamos fechar o programa. Diga, Hidalgo. Curi, que era flamenguista roxo, gritava um gol do Vasco maravilhosamente bem. Tem uns caras, não, eu não torço pra ninguém. Peraí, segura o programa, pelo amor de Deus que eu tenho que falar. Aí vem esses caras que fazem programa de televisão aí, eu não vou falar nome, não. Tá. O cara chega lá, ele semitona tanto a voz dele que ele grita, a voz dele é ouvido fora da televisão, não tem nem de microfone. Tem grita, o Corinthians! Esses caras chamam a atenção. O outro faz defesa do Atlético. Não, o Atlético vai perder, o Atlético é o maior time. Os caras chamando para si a atenção de um jornalismo esportivo que não tem nada a ver, sabe? Criando o clima do programa. Não sei, eu vou dizer uma coisa, acho que vocês entenderam o que eu falei. Entendeu? Hidalgo, diga, Hidalgo, para fechar. Oi? Diga, Hidalgo, para fechar. Diga. Para terminar, vamos lá. Nós começamos o programa falando da Lei Pelé. Vai marcando aí. Vá. Falamos da Lei Pelé. Depois falamos do rádio. Estão querendo cobrar direitos. Senado. Depois nós nos aprofundamos nessa área esportiva de dirigente de futebol, jogadores e a saída do técnico do Santos. E eu quero dizer a vocês que eu estou bem enquadrado, porque é difícil, e para as pessoas que estão nos ouvindo, e de verdade, eu já comandei vários tipos de programas esportivos, a importância de se ter no debate vários assuntos e, ao mesmo tempo, com a capacidade de analisá-los. E nós vimos aí o pronunciamento emocionado, inclusive, do Arthur, que tem um vasto conhecimento, viajou o mundo sozinho, esteve treinando o mundo todo. Eu não seria capaz de estar sozinho, eu teria que ter, não esse amigo que o Gilberto disse, né? Que se afasta. Mas ele não teve um amigo tal. Imagine o Arthur não com 30 pessoas. Alguém tem que chegar no Santos que nós estamos falando, para dar uma tranquilidade mais. Eu não quero tirar emprego de ninguém, já construíram isso, mas que os outros que tentem fazer, não coloquem 30 profissionais no departamento esportivo. Porque ali, quando a coisa está ruim, eles escondem e largam o técnico e vai embora, eles ficam todos. Verdade. Mas para dar palpite são os primeiros. Verdade. Para dar palpite os primeiros. Perfeito. Então, tudo que é dito aqui foi o quê? Quem viveu de moleque até hoje, viveu jogando e está explanando. Reinaldo no rádio, Jarbas no rádio. Nós estamos fazendo aqui um trabalho que eu não escuto e não vejo em lugar nenhum. Eu acho que não tem tempo para falar a respeito. Mas eu me sinto muito à vontade e fico contente de trocar ideias com vocês. Tem cara que fala assim, Reinaldo. Bem, hoje eu vou esgrimar com o Reinaldo Costa. Esgrimar. O que é? Não, é verdade. Ô, Hidalgo, até tem um internauta aqui que ele perguntou, vem cá, essa base do Boletim da Bola é em que cidade? Vocês não têm clube que vocês falam. Aqui é assim, falo geral porque é cultura esportiva. Isso é verdade. Sabe como tá os Mas falando de amigo, eu me lembro de Jurandir Gomes. Que conversa é essa? O Jurandir Gomes me contou uma que ele tinha um amigo que chegou para ele e falou para ele assim, olha, dá um cigarro aí para fumar. Ele apertou o bolso do cara, dá um cigarro aí. O cara, não, eu não tenho cigarro, eu não fumo.
Mas dá um cigarro aí. Não, eu não tenho cigarro, eu não fumo. Como não? Dá um cigarro aí, pô. Você não quer me dar o cigarro? Não dá, pô. Dá um cigarro aí pra mim. Aí que o Jura mostrou, pô, não tenho cigarro, cara. Mas aí no seu bolso. Não, isso aqui não é cigarro, isso aqui é um fio dental. Falei, então dá um pedacinho pra eu passar no dente aqui. O cara aceita qualquer coisa. Vambora, virou a piada do dia, vambora. Tem cara que pede tudo, cara. Se você pegar um colinho e pôr assim, dá uma pingadinha aqui no meu dá uma pingadinha aqui. Tchau, gente. Abraço pra vocês aí. Tchau. Hoje é sexta, né? Bom Fim de semana. E que vença melhor. Sextou? Sextou. Ô, Rei, você vai estar no jogo com a gente de Flamengo e Corinthians domingo, Renato? Olha, infelizmente não vou poder estar porque as minhas ambições torcedísticas não me permitem eu fazer esse jogo. Eu tô fora. 4 horas. Tchau, gente. Eu vou entrar. Ô, Giba, por favor, vai ser um prazer. Arthur também. Quem é melhor que isso? Aqui também em casa. Quem manda aqui sou eu. Tchau, gente. Abraço.